Nós vamos hoje aqui juntos desvendar todos os mistérios do arraigo em Espanha. É uma forma de se regularizar aqui em Espanha e vamos tratar sobre quem tem direito, que documentos eu preciso, aonde eu apresento, como, tá? Vamos conversar sobre todos os detalhes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos tratar de um assunto super importante, principalmente para os que já estão em território espanhol, que é o arraigo, né? Então vamos lá. Para os que não me conhecem ainda, eu vou me apresentar. Meu nome é Aila Fonseca, eu sou advogada especialista em direito migratório e nacionalidade espanhola. Também trato das questões de sucessão internacional, mas aqui nesse canal, né, nossa comunicação realmente é basicamente sobre direito migratório e nacionalidade espanhola. Mas qualquer assunto de direito internacional, me procurem, porque realmente é a minha especialidade. Então vamos lá, sou advogada aqui na Espanha há mais de 10 anos, sou habilitada para trabalhar aqui, estou colegiada no Colégio de Advogados, né, que é a nossa correspondente OAB, e que vocês precisarem é só entrar em contato comigo. Vamos lá. Tenho aqui meu roteirinho, vocês vão ver que eu vou sempre estar olhando aqui para o meu lado esquerdo, porque eu preciso aí de ter realmente um guia, porque senão eu vou falando, salto, termino que não dou informações a vocês importantes. Então vamos lá. O que é o arraigo, né? O arraigo, em português, arraigo são raízes, né? Você está arraigada, você já ter criado laços, você já ter criado raízes em Espanha, né? E é uma forma, no início do vídeo eu falei para vocês que era uma forma de se regularizar em Espanha. Porque o arraigo, ele primeiro é uma autorização de residência para circunstâncias excepcionais. Pelo próprio nome já falou, ele vai regularizar aquelas pessoas que estão em situações excepcionais e que têm os requisitos para se regularizar em Espanha. Existem algumas formas de arraigo. Hoje eu vou falar das 4 principais, tá? Que é a mais comum. Que é o que eu mais aqui atendo no escritório. Inclusive, eu até separei aqui algumas resoluções para conversar com vocês sobre, né, falar um pouco e mostrar uma resolução que é um caso de sucesso aqui do escritório, né? Então, vamos lá. Já temos a definição, que é o arraigo. O arraigo social é uma forma de se regularizar, né? Se regularizar falando em termos de imigração, né? É uma pessoa que está em situação irregular, né? Ou porque sempre entrou como turista e sempre esteve em situação irregular depois que o visto de turista venceu, ou em algum momento teve uma autorização de residência ou teve uma autorização para estudar e por qualquer razão caiu na irregularidade. Então, o arraigo social é um remédio para essa circunstância que realmente é difícil, as pessoas que estão irregular têm muitas dificuldades e a principal é encontrar trabalho, ok? É encontrar trabalho. Mas vamos lá, que tipos de arraigo existem? Existem vários, mas hoje eu vou falar de 4, que é o arraigo social, o arraigo familiar, o arraigo laboral e tem um arraigo novo que é o arraigo para formação, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um, porque eu sei que vocês, é um assunto que vocês pedem muito, né? Por isso eu tô aqui para falar um pouco sobre o arraigo em Espanha. E vamos primeiro falar sobre o arraigo social. O arraigo social, eu acho que dentre os 4 que eu mencionei, é o mais popular, né? É o que vocês mais conhecem. Mas eu vou falar aí uma coisa para vocês que poucas pessoas sabem sobre o arraigo social. Então, o arraigo social, quem pode solicitar o arraigo social? Então, vamos lá. Requisitos. Está em Espanha por 3 anos. E aí já vem uma pergunta. Aila, mas eu tenho que estar em Espanha 3 anos irregular? Não. Você pode ter estado em Espanha 1 ano irregular e estar 2, ter estado 2 anos e alguns meses irregular. O importante é
que no momento da apresentação do seu pedido de arraigo social, você esteja em situação irregular. Isso é um requisito muito importante, tá? Se você tiver uma situação regular e apresentar, esse pedido vai ser denegado. Então, o primeiro passo é estar em Espanha por 3 anos e no momento da solicitação, melhor dizer, está em uma situação irregular. Ok. Não tem antecedentes penais, tá? Nem no país de origem, no Brasil, nem no país que você possa ter vivido nos últimos 5 anos e nem em Espanha, ok? O outro requisito é contar com uma oferta de trabalho. E aí eu quero dedicar alguns minutos para falar sobre essa oferta. Muitas pessoas que conhecem o arraigo, eles têm na cabeça que eu tenho que ter um contrato de trabalho. Quando a gente fala em contrato de trabalho, a gente já assusta o empregador, né? Você não tem que ter um contrato. Fala de oferta, porque a oferta é como se fosse um contrato, mas não está formalizado. Até porque não se pode, teoricamente, um estrangeiro que não tem uma autorização para trabalhar, não pode ter um contrato, né, em vigor. Então, tranquilo que fala sempre de oferta, né? A gente usando as palavras corretas, às vezes ajuda. Então, se você já tem esses requisitos que eu acabei de falar e tem algum empregador aí que possivelmente vai lhe contratar, não fala que você precisa de um contrato, fala que você precisa de uma oferta de trabalho, mas que esteja plasmada em um documento. E aí vai ter uma cláusula lá importante, né? Porque tem que estar tudo, tem que estar seu nome, o nome do empregador, tem que estar o seu salário, suas horas de trabalho. E aí vai ter uma cláusula especial que é esse contrato. Ele só vai ser validado, né, se a autorização de residência por arraigo social for concedida, tá bom? Então, contrato de trabalho. E o que eu falei para vocês também, que eu ia dizer uma coisa do arraigo social que normalmente as pessoas não sabem sobre isso. O arraigo social, você não só pode pedir como oferta de trabalho. Você também pode pedir com meios econômicos próprios. Por exemplo, você esteve regular na Espanha, por um momento você pode ter trabalhado, caiu na irregularidade e não tem uma oferta de trabalho. Então, se você tem meios econômicos aí guardados, você pode apresentar, ao invés de você apresentar uma oferta de trabalho, você vai apresentar um extrato bancário, tá bom? Então, aí é uma informação que poucas pessoas sabem. Como também as pessoas que têm autorização de residência e tem um filho aí menor de 21 anos, que está em Espanha, que está em situação irregular e não tem uma oferta de trabalho, também é possível a gente utilizar esse arraigo social com os meios econômicos da mãe ou do pai para solicitar essa autorização de residência para o filho através do arraigo social. Dica de ouro essas duas, dica de ouro, guarda aí porque realmente pode resolver problema de muita gente, tá bom? Então, basicamente, essa é os requisitos, tá? A documentação, você vê o requisito e a gente tem que apresentar a documentação que demonstre. Por exemplo, se você é do Brasil, né? Do Brasil, normalmente que meu público é brasileiro, tem que apresentar os antecedentes penais do Brasil. Antecedentes penais da Polícia Federal, tem que estar com a apostila de AIA, que é feita no Brasil, e depois estar traduzido por um tradutor jurado em Espanha. Muito importante. Não pode ser um tradutor jurado no Brasil. Tem que ser um tradutor jurado em Espanha. Isso é muito importante. Solicita a documentação, certidão de antecedentes penais, que pode pegar pela internet, faz a apostila no cartório e depois faz a tradução, e aconselho fazer a tradução aqui na Espanha, que tem muitos tradutores jurados, tá? Inclusive no Ministério das Relações Exteriores tem uma lista que sempre se está atualizando, que você pode verificar que se a pessoa que
você está contratando, que diz ser tradutor jurado em Espanha, vê se ele está lá na lista. E basicamente é isso, tá bom? Vamos falar agora sobre o arraigo familiar. O arraigo familiar, ele foi feito para regularizar ou dar uma autorização de residência para aquelas pessoas que têm, que por exemplo, tem aí um pai ou uma mãe que é originariamente espanhol, ou você é pai ou mãe de uma criança menor de idade, essa criança ela é espanhola, tá? De origem. É muito comum solicitar arraigo familiar, e aqui eu trouxe para você uma resolução. Essa resolução aqui, vou mostrar rápido porque tem os dados do cliente. Ele estava aqui com a esposa engravidou aqui, os dois em situação irregular, e o bebê nasceu aqui na Espanha, tá? Então, o que a gente fez? A gente nacionalizou a essa criança espanhola e depois a gente pediu o arraigo familiar para os pais, né? A gente foi um meio para regularizar esses pais que tinham uma situação irregular e aí ter aí uma autorização de residência e trabalho. Isso aí, a documentação para o arraigo familiar, por exemplo, nesse caso que é pai ou mãe, que é filho de um menor espanhol, é simples, porque é os antecedentes penais do Brasil, desses pais, o certidão de nascimento dizendo que o filho é espanhol e formulário, passaporte em vigor, a taxa, de memória é mais ou menos isso, tá bom? De memória é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a documentação, me falem aí que a gente pode agendar uma consulta e eu com calma, né, passo a documentação para vocês. O que eu quero é que vocês, aqui o meu objetivo aqui com vocês não é dar documento por documento, até porque muitas vezes a lista de documentos vai variar de acordo com a circunstância do caso, a circunstância pessoal. A minha missão aqui, quando eu venho falar com vocês, a minha missão aqui é passar para você informação, comunicar para vocês que o que vocês têm direito, o que vocês podem fazer para se regularizar, tá? O importante é saber que vocês têm o direito de solicitar um arraigo, uma autorização de residência e trabalho por arraigo familiar, por arraigo social, tá? Isso é a minha missão, né? Que vocês sejam conscientes de que vocês podem, que o que eu tô falando para vocês encaixa certinho com a circunstância pessoal de vocês, né? É referente ao direito, a ter direito. Já a documentação, isso é um segundo plano, tá bom? Voltando ao arraigo familiar, ele também, houve uma mudança e abriu a possibilidade de, por exemplo, solicitar o arraigo. Eu vou ler para vocês, tá? Para não me equivocar. Quando se trata de cônjuge ou união estável demonstrada com um cidadão espanhol, tem direito a fazer o arraigo, tá? Por exemplo, se o cônjuge adquiriu a nacionalidade espanhola, ou você tem aí um companheiro, uma companheira que vocês formalizaram essa união estável. Então, vocês têm sim a possibilidade de solicitar o arraigo familiar. E sempre lembrando, tá? Não crie situações que não são verdadeiras para tentar uma autorização de residência, tá? Não vale a pena. Busque um profissional que lhe oriente, eu estou à disposição, que ele possa orientar e buscar uma autorização de residência, uma forma de regularizar você, mas que seja dentro da lei, tá? Dentro da lei. Eu entendo que muitas vezes bate o desespero. E por exemplo, nesse arraigo familiar acontece muito.
das pessoas simularem matrimônio, simularem uma união estável, sem efetivamente existir essa situação. Não façam isso. Não façam isso, não vale a pena. Vocês podem entrar num problema muito, muito grave, tá? E é o que eu falei e volto a repetir. Entre em contato com um profissional, tá? Para que eles possam ver o seu caso, parar aí. Como, por exemplo, eu nas minhas consultas, eu estou aí com vocês 40 minutos, escutando, perguntando e buscando autorização que seja, que você possa cumprir com os requisitos, tá bom? E a Espanha, ela juridicamente, ela tem muitas possibilidades, tá bom? E na pior hipótese, existe um artigo na lei que diz que quando não existir, quando você não se enquadrar em nenhum tipo de autorização, existe esse caminho para fazer, que é um artigo que é uma possibilidade que a lei dá, tá certo? Então, sempre dentro da legalidade, porque não vale a pena a gente fazer as coisas errado, tá bom? E se você quer fazer as coisas errado, nem entre em contato comigo, porque eu não comparto dessa filosofia. Se vocês querem que olha, eu estudo horas para até encontrar uma autorização de residência para vocês, ou se não, a gente trabalhar meses para que você cumpra com os requisitos, mas sempre dentro da legalidade, tá bom? Então vamos lá. Aquelas pessoas que são casadas com um espanhol, aquelas pessoas que têm uma união estável, formal com um espanhol, aquelas pessoas que, por exemplo, não têm nem união estável, nem está casada, porém tem um filho em comum, também se pode solicitar esse arraigo familiar. E quem tem nacionalidade espanhola e tem pai, se tem ascendente, pai ou mãe, maior de 65 anos ou menor de 65 anos, que seja dependente economicamente de vocês, também tem direito a solicitar essa autorização de residência por arraigo familiar. Outra possibilidade também são os filhos menores de idade, de 21 anos, ou maiores de 21 anos, desde que se prove, que se demonstre que existe uma dependência econômica com esse pai ou essa mãe espanhola, também é possível solicitar uma autorização de residência por arraigo familiar. Então, como vocês estão vendo aí, existem muitas possibilidades. E aqui, o último ponto que eu iniciei falando sobre arraigo familiar, quando se trata de filho de pai ou mãe que esse filho seja espanhol. Ou também quando se trate de filhos de pai ou mãe que tenha sido originariamente espanhol. Mas agora, com a lei da memória democrática, nesse caso, já se pode pedir a nacionalidade direto, né? Esse artigo aqui, eu usei muito ele, muito, quando você tem um pai ou uma mãe que tivesse sido originariamente espanhol, a gente usava muito ele quando a gente pedia uma autorização de residência para essa pessoa vir à Espanha, morar 1 ano e aí poder solicitar a nacionalidade espanhola. Porém, nos dias atuais, né, a gente está em junho de 2023, a lei da memória democrática está em vigor. Não sabemos até quando, né? Depende de questões políticas, das eleições de final de julho, mas atualmente se pode solicitar, já não se precisaria usar esse arraigo familiar para solicitar autorização de residência, porque pode solicitar, através da lei de memória democrática, diretamente a nacionalidade no país de origem, no Brasil, ou seja, não tem que vir para cá. E os que estiverem aqui, também pode solicitar por aqui pelo registro civil. E se vocês quiserem informações sobre a lei de memória democrática, eu tenho muita coisa tanto no meu YouTube como no Instagram, tá bom?
Vamos passar para o arraigo para a formação. O arraigo para a formação é um arraigo novo que entrou em vigor em 22 de agosto de 2022. 22 de agosto? Não, 16 de agosto. 16 de agosto de 2022, que eu lembro que estava de férias. Férias entre aspas, né? Porque um advogado nunca tira férias. E eu tava com a família, melhor dizer, eu tava com a família na praia e saiu a publicação da modificação da lei, né? E a gente brincou entre os companheiros que nem no momento assim, que agosto aqui é verão, né? Normalmente estamos a meio gás, mas assim, parece que fazem a propósito, né? Pra gente não relaxar nunca. E eu lembro que em agosto aí a gente tava todo mundo estudando essa lei, essa modificação da lei de estrangeiria que introduziu essa nova figura de arraigo que se chama arraigo para a formação. Escuta bem para aqueles que estão de forma irregular agora mesmo na Espanha. Então, se você faz 2 anos que está em Espanha e nesse momento você está de forma irregular, você pode solicitar o arraigo para a formação. Porém, como o próprio nome diz, arraigo para a formação, você vai ter uma autorização de residência para estudar um curso técnico, curso profissionalizante, e aí você vai ter autorização para estudar. Essa autorização para estudar pode ser renovada por 1 ano mais, inicialmente é 1 ano, e pode ser renovada por 1 ano mais, dependendo aí do curso que você estiver fazendo. Se seu curso for de 2 anos, normalmente você vai ter, concedido por 1 ano, e depois é concedido por 1 ano mais, né? É renovada por 1 ano mais. Mas importante, né? Vamos fazer as coisas corretas, dentro da legalidade. Se você solicitou um arraigo para a formação e esse curso é mais de 1 ano, ou seja, você vai precisar renovar, você tem que fazer esse curso. E digo mais, independentemente que você precise para renovar. Por quê? O arraigo para a formação não autoriza a trabalhar. E aí eu vou mostrar aqui eu tenho aqui uma resolução de um cliente. Então tá aqui, arraigo para a formação e aqui tem não autoriza a trabalhar. Não autoriza a trabalhar. Esse arraigo, diferentemente dos outros, que sim, dá direito à residência e trabalho, esse só dá direito a você estudar. E por que eu digo que as coisas têm que ser feitas realmente dentro da legalidade? Se você solicitou um arraigo para a formação e vai estudar, você tem que estudar e terminar. Por quê? Porque se você solicitou arraigo para a formação e não estudou, não foi fazer o curso que você disse que ia fazer, o que é que vai acontecer? Esse arraigo vai vencer, por exemplo, esse aqui que eu apresentei, em 2024. Ele vai vencer em 2024. Se você não se você não fizer o curso que você se prontificou em fazer, passado 1 ano, você vai cair na irregularidade de novo. Por quê? Porque você precisa terminar esse curso para, na hora que você terminar, você buscar um trabalho, né? Você conseguir uma oferta de trabalho e modificar. Antes que vença o prazo que eles lhe dão de 1 ano, com sua tarjeta em vigor, com seu cartãozinho em vigor ainda, vocês têm que solicitar uma modificação. Sair do arraigo para a formação e ir para uma autorização de residência de trabalho. Então, é muito importante vocês concluírem o curso. Por quê? Porque na hora de você fazer essa modificação, você tem que apresentar o certificado que você terminou seu curso. Então, tem que estudar. Se você apresentou arraigo para a formação porque você vai estudar um curso, você tem que estudar, porque senão você vai cair na irregularidade de novo, né? E não é o que a gente deseja. A gente quer que o imigrante quer, o imigrante que realmente quer viver realmente a vida dele aqui. Ele quer se regularizar para dentro de 2 anos em Espanha, com autorização de residência regular, legal, né? Solicitar a nacionalidade dele. E ao invés de... E aí a gente passar
de uma resolução da estrangeiria a passar aqui a uma resolução da nacionalidade espanhola, tá? Da nacionalidade espanhola. Que é, por exemplo, essa cliente aqui. Que essa cliente aqui que tem já a nacionalidade espanhola. Então, todo imigrante que realmente quer fazer a vida dele aqui, sempre busca a nacionalidade espanhola. Igualmente, não pode ter antecedentes penais, nem aqui, nem no Brasil, nem no país onde viveu nos últimos 5 anos, se for o caso. Nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, do arraigo, uma resolução favorável de um cliente daqui do escritório, para você ver, ele fez um curso, né? O curso dele começou quando a gente solicitou, quando saiu a resolução, ele já tinha iniciado o curso dele de formação. E estamos em junho, e eu lembro que eu falei com ele no final de maio, e ele já estava aí concluído o curso dele de formação, e já está me perguntando como é que faz a modificação, porque já tem empresa interessada em contratá-lo. Por isso é muito importante, na hora que você for escolher o curso para a sua formação, né, do arraigo para a formação, vocês têm que escolher um curso que vocês gostem e que também tenha saída para o mercado, que vocês também tenham aí, que tenha demanda, tá certo? É muito importante isso. Então, para o arraigo de formação, as informações básicas são essas. E, por último, que eu vou falar com vocês aqui, é o arraigo laboral, tá? O arraigo laboral. O arraigo laboral também sofreu algumas mudanças, né? Algumas mudanças. Não vou explicar muita coisa do como era antes e o que é que aconteceu. Eu vou explicar como está agora, tá? Que é o que vocês querem. O arraigo laboral, na atualidade, estamos em junho de 2023. Quem pode solicitar o arraigo laboral? Quem pode solicitar o arraigo laboral é aquela pessoa que possa demonstrar que está em Espanha há 2 anos e que trabalhou, se você foi contratado por alguém e teve uma jornada de 30 horas, você tem que demonstrar que trabalhou mínimo 6 meses. Se você tem uma jornada semanal mínimo de 15 horas, você tem que demonstrar que trabalhou 1 ano. E se você estava trabalhando na sua própria empresa, né? Você abriu o seu próprio negócio, você tem que demonstrar que tem uma atividade aí por 6 meses. Agora, o mais importante é esse momento que você trabalhou, tá? Você tem que ter trabalhado de forma regular, ou seja, com uma autorização para trabalhar, ok? É o requisito da nova lei, da modificação da lei anterior. É esse de temporalidade que eu falei para vocês, não vou repetir, né, para não ficar chato. E também, o mais importante é que no momento que você trabalhou, você tem que ter trabalhado de forma regular, ou seja, com uma autorização para trabalhar. Ou também cabe a hipótese daquele estudante que tinha uma autorização para trabalhar, né? Ele tinha a sua autorização era para estudar, mas os estudantes também, eles podem trabalhar. E aí, nesse caso também, se o estudante trabalhou aí mínimo 30 horas, tem que demonstrar que trabalhou de forma legal, né? Com uma autorização para trabalhar durante 6 meses. E, por alguma circunstância, no momento atual, ele está de forma irregular. Por exemplo, o estudante, vou dar um exemplo. O estudante, ele vem fazer aqui seus estudos, realizar aqui seus estudos, tem uma autorização para trabalhar, trabalha ele pelos 6 meses e por algum motivo não renovou os estudos, não conseguiu renovar, ou não foi às aulas, enfim. Por alguma razão, essa renovação foi denegada. Se esse estudante demonstrar que ele está 2 anos em Espanha e que trabalhou de forma regular 6 meses, pode solicitar um arraigo laboral. É importante vocês saberem, pelo menos, desses conceitos básicos, tá? Sobre esses requisitos básicos. Os demais requisitos não ter antecedentes penais, estar empadronado, tá bom? Os demais requisitos, é o que eu falo aqui, eu não quero encher aqui vocês de documento por documento. Eu não vou vir aqui para passar a lista de documentação. O que eu quero
transmitir é que vocês saibam as possibilidades que tem, tá bom? Vamos aí falar um pouco aonde se apresenta, tá? Você vai apresentar o arraigo que for em território espanhol, sempre, né? Por quê? Porque o espírito do arraigo, seja ele social, laboral, familiar, para formação, existem outros também, outros tipos de arraigos, ele é uma autorização de residência excepcional para regularizar essas pessoas que estão irregular. Então, por isso, precisa se apresentar em território espanhol. Aonde se apresenta? Se pode apresentar ou na oficina de estrangeiria ou na plataforma, tá? Plataforma Mercúrio. Eu acredito que tem algum arraigo aí que obrigatoriamente tem que ser pela plataforma Mercúrio, mas porque como eu apresento tudo pela plataforma Mercúrio, eu não tenho como dar essa informação, mas eu faço um Reels indicando a vocês se pode apresentar todos presencialmente, ou alguns deles só de forma online. Mas, de qualquer forma, o que eu quero falar para vocês é que que é muito importante o acompanhamento de um profissional, né? Para que vocês não cometam erros, né? E isso implica em uma denegação. Se você chegou até o ponto de estar 3 anos, seja os 3 anos irregular, ou caiu na irregularidade, ou 2 anos, e mais ou menos se identifica, se encaixa com as circunstâncias que eu apresentei aqui para vocês, não vamos fazer as coisas erradas agora, assim. Vale a pena você contratar um profissional que lhe ajude nessa última etapa. Tá bom? Para não fazer as coisas errado ou achar que cumpre com os requisitos e não cumpre. E aí você vai ter uma denegação, vai ter um convite para deixar o país, quem sabe iniciar um processo de expulsão, tá? Então, eu aconselho que já no finalzinho de você já ter passado por tantas coisas, né? Que contrate um profissional. Contrate um profissional para você ajudar você. Tá certo? Tô à disposição, tá? Tô à disposição. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos, tenho alguma experiência. E se não, Leandro, que eu não gosto da cor do seu cabelo, eu não gosto da sua voz, eu não gosto da roupa que você usa, eu não gosto dessa cadeira onde você senta, enfim, eu me identifico mais com outro profissional. Se você for contratar outro profissional, tenha pelo menos a certeza que esse profissional seja especialista nessa área. É muito importante, porque igual como você tem uma dor na garganta, né? Você vai para o otorrino e você não vai para um ortopedista, ou você não vai para um cardiologista, ou você não vai para o dermatologista, você vai para o especialista na área onde você está sentindo a dor. Igual acontece no direito. Se você tem um problema migratório, você tem que ir no advogado especialista em imigração. Você não vai naquele advogado que trabalha com mercantil ou que trabalha com penal. Bem que o penal aí, às vezes, os penalistas, pelo menos aqui na Espanha, às vezes trabalham com direito migratório, porque tem questões de expulsão, etc. Mas tenta ir para um profissional que seja especialista no direito migratório. Seja eu, seja qualquer outro, tá? O importante é que a sua situação se resolva. Isso aí é o mais importante, tá bom? Então tá, então a gente conversou aqui sobre, desmistificou os arraigos, expliquei para você os 4 tipos de arraigo que são mais comuns: social, laboral, familiar, o arraigo novo, o arraigo para formação. Se vocês quiserem que de alguma forma eu o ajude, entre em contato comigo, a gente agenda uma consulta, eu estudo o seu caso em particular, faço o diagnóstico do seu caso, vejo realmente se você cumpre com os requisitos. Às vezes o cliente, eu atendo ele na consulta e naquele momento ele não cumpre com os requisitos, mas a gente vai trabalhando para que o requisito que a gente não tem, a gente poder construir, tá?
a gente poder construir esse requisito para apresentar em um futuro, tá? Né, no menor tempo possível, né, poder aí solicitar a nacionalidade espanhola, né, que é sempre o nosso goal, né, o nosso objetivo. Então é isso. Se vocês têm dúvidas, me manda aqui, coloca aqui embaixo as dúvidas. A dúvida que for geral, eu respondo. E se eu falar para você, olha, entre em contato comigo, agenda uma consulta, é porque eu sei que realmente o seu caso precisa de uma consulta, tá bom? Que para você é importante uma consulta, tá certo? E aí a gente busca a solução do seu problema. É isso aí que eu tô. Eu lembro, minha filha perguntou, mamãe, como é seu trabalho? Eu disse, olha, sabe, eu disse, eu resolvo os problemas das pessoas. Ela assim, como assim? Eu defendo o direito das pessoas. Ela disse, mas ficou sem entender. Eu disse, sabe aquele amiguinho que lhe defende na escola? Aí ele, sim, quando eu brigo com alguém, aí vem meu amiguinho e me defende. Aí eu disse isso, eu sou seu amiguinho, eu defendo o direito dos clientes. E eu tô aqui para isso, gente. Eu tô aqui para ajudar vocês, eu tô aqui para defender os direitos de vocês. Quem me acompanha no Instagram, eu faço os casos de sucesso, porque o caso de vocês que sair bem é o meu caso de sucesso, né? É a minha satisfação. E eu quero que vocês deixem de olhar o advogado, né? Às vezes o advogado aí tem uma má fama, né? Uma má fama de que querem dinheiro ou que engana, né? O dinheiro, a gente trabalha para isso. Igual que as mulheres vão para o salão de beleza e faz as luzes e paga pelo trabalho, né? O advogado também tem que ser remunerado, né? E pelo menos eu posso falar, né, de mim, eu não tenho nenhum interesse em lhe enganar, nenhum. Meu objetivo é resolver o seu problema, porque eu não só vou ter você como cliente para toda a minha vida, muito mais que isso. Eu trabalhando bem com você, eu sendo honesta com você, eu vou ter você como o meu maior porta-voz, porque aonde você vai chegar e escutar que alguém tem algum problema migratório, direito internacional ou sucessão internacional, você vai falar de mim, você vai lembrar de mim. E se eu fizer o contrário, então você vai falar mal de mim. E aonde você tiver oportunidade, você vai falar mal de mim. E por isso que eu não tenho interesse de receber os honorários. Eu recebo os honorários porque esse aqui é uma empresa e eu preciso pagar meus funcionários, preciso viver, eu preciso ter meu salário, eu preciso pagar aqui a luz, a internet, enfim, eu preciso pagar minhas contas como você. Mas não é só isso. Meu objetivo é resolver o seu problema, porque meu objetivo é que você fique satisfeito, tenha sua autorização de residência, tenha sua nacionalidade espanhola, tenha o seu processo de uma herança que você recebeu aqui e precisa fazer todos os processos, precisa pagar imposto, precisa aceitar essa herança, precisa passar essa casa para o seu nome. Então, meu objetivo é resolver o seu problema, é tornar sua vida mais fácil. E eu quero que você conte comigo sempre, tá bom? E eu acho que é isso aí, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, agendamos uma consulta e aí eu vejo particularmente o seu caso e espero, que eu sempre digo, espero aportar meu grão de areia na solução do seu problema. Então eu fico por aqui, um beijão, até a próxima e é sempre um prazer estar aqui com vocês e trocar as informações e informar vocês, tá bom? Então, tchau!